Bárbara, tenho acompanhado pelos jornais a histórica devolução de Hong Kong à China. Na sua opinião, a ilha, considerada por muitos a pérola do Oriente, estava melhor sob domínio britânico ou será mais próspera agora em mãos chinesas? Assinado MCC, São Paulo. Minha resposta. Depende, CC. Se você prefere ser governada por quem come cachorro ou por quem come como cachorro. Já imaginaram, né? Eu vou ser processada pelo consulado britânico, pelo consulado da China, pela Sociedade Protetora dos Animais, pela Rainha da Inglaterra, pela Junta Comercial dos Coletores de Pérolas do Oriente, por aí vai. Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao programa Metrópolis. Vocês acabaram de ver aí um trecho do monólogo Bárbara, peça inspirada na autobiografia A Saideira, uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência da Bárbara Gância. A Marisa Hort leva para o palco as tragicômicas histórias da Bárbara contra o alcoolismo. E elas estão aqui hoje comigo, Marisa Hort e Bárbara Gância. Sejam bem-vindas ao Metrópolis. Nada, querido. São duas amigas que o programa, né, recebe bastante aqui. Mas, inclusive, eu acho, não sei se foi no ano passado, Radóstica, que eu fiz com você. Eu vim aqui, com Tânia, né? Bondesan. Exatamente. E você estava, ao mesmo tempo, fazendo Bárbara. É verdade. Eram duas turnês simultâneas. É. Até eu perguntei, como é que você consegue fazer isso? E você consegue. Vambora. Faz um tempinho já que eu tô nesse ramo, né? E tá voltando a peça, a Bárbara, É um né? sucesso nossa peça. Claro. É um sucesso, é um monólogo que fala sobre dependência alcoólica e consegue ser bom entretenimento. Sim. É engraçada, é emocionante, é rápida, porque o povo entra em pânico, né? Porque, putz, a peça é comprida. Não, é rápida. E me arrisco a dizer, já são quase 3 anos em cartaz em diferentes temporadas, eu acho que é inesquecível, porque ela é muito forte, assim. O livro é rápido e inesquecível, com certeza. E eu acho que a Michele Ferreira adaptou e o Bruno Guida dirigiu um espetáculo teatral que também tem muito impacto. Exatamente. E são dois retornos, vamos dizer assim, né? É o seu retorno com a peça Bárbara no Teatro Bravos. Bravos, ali aquele teatro do Tomiotaki, do Instituto Cultural Tomiotaki. Que é um teatro lindo, aliás. Gosto muito de lá. E a Bárbara que está relançando Saideira, é isso, Bárbara? Eu tô relançando porque, devido ao sucesso da Marisa Hort com seu monólogo, e com essa peça que caiu na minha vida, é um presente que Deus me deu, essa peça fez com que o livro ganhasse de novo uma grande repercussão, e o livro é demandado por os médicos recomendam o livro, porque as pessoas param de beber, porque depois que leem o livro é de fácil leitura. O livro conta um monte de baixaria sobre a minha vida. É justamente uma tragicomédia, mas é um livro que também fala sobre o alcoolismo de uma maneira verdadeira e com toda a minha honestidade que eu pude passar. O seu jeito Bárbara Gância de ser, meu de jeito escrever. Bárbara Gância Não, de mas ser. ela é mais generosa do que os excelentes textos que ela deixa por aí, tem toques de ironia e tal. Nesse é muito autobiográfico mesmo, é impressionante a generosidade que ela teve, a coragem de falar, isso aqui é bonito. E eu achei que para a pessoa que tem o problema se identificar, não ia dar para você contar uma história que fosse um pouco demagógica ou que você fosse, sei lá, pontificar ou qualquer coisa. Tinha que se identificar, a pessoa tem que se identificar. E então o livro estava, a editora antiga não estava mais produzindo o livro, estava difícil de encontrar. E precisava incluir esse capítulo que quase 40 mil pessoas já viram essa peça. A Marisa ganhou um prêmio
o prêmio Bibi Ferreira. Bibi, de melhor atriz. De melhor atriz. Ela estava comemorando os 40 anos De carreira com essa peça, com esse monólogo. E realmente as pessoas, tem muita gente que é muito comovente quando você ouve a repercussão. Tem diferença nessa nova edição devido ao texto e ao sucesso da Tem peça? menção, e aí um dia Tem fizeram, menção? eu não li ainda a nova edição. Eu li o primeiro livro com farinha, mas essa segunda não. Tem uma introdução contando o que aconteceu. Você não sabe, quando a gente... o final da peça, as pessoas que vêm falar com a Marisa, as pessoas que vêm falar comigo, quando eu estou lá, quando eu consigo rever a peça novamente, porque tem pedaços que eu saio, porque eu não consigo ver de novo, vem falar com ela, tem mães que vêm chorando, tem gente que fala, olha, muito obrigada, eu parei de beber porque eu vi a peça. Cada depoimento. Cada depoimento muito importante. Para quem não está diretamente relacionado ao alcoolismo, o que é difícil no Brasil, porque não tem uma família no Brasil que se não tem no núcleo sempre principal, tem é o vizinho, é o namorado, é o genro, é o primo, é muito perto da nossa realidade. E a Bárbara me falava sobre isso, eu vi na prática. Aquele 2 graus de separação, 3 no máximo, para ter um caso grave, ou de dependência química. Eu me arrisco a dizer também que essa peça fala de dependência, de compulsão. Tem até relacionamentos tóxicos, não é à toa que tem esse nome, né? Porque você se vicia em coisas que te fazem mal. Claro. Muito mal. Ou seja, a pessoa até pode não ter um problema com o alcoolismo, mas vai se identificar com outro tipo de obsessão na sua vida. Sim, ela fala também sobre isso. Mas a coisa do alcoolismo é muito louca. Os depoimentos que eu escuto são muito emocionantes. Tipo o quê? Um que me tocou muito, que eu achei diferente, era uma mulher bem jovem, uns 30, 40, assim, menos, muito caretinha, e chorava. Eu falei, nossa, será que essa mulher é ex-dependente? E ela falou, obrigada, eu consegui perdoar a minha irmã. Que a minha irmã morreu depois de ter sido internada 13 vezes e morreu com 36 anos. Uau. E eu não conseguia perdoar ela. Então foi tão bonito, porque também ajuda quem tem isso na família, entendeu? Porque ela dizia, dá uma raiva, porque parece que a pessoa consegue com facilidade sair desse problema. Ai, toma vergonha na cara. Claro. E a pessoa entende também nesse livro, inclusive o dependente entende, que não é tão fácil assim. Que é uma questão fisiológica, genética, circunstancial, social, tudo insere para você voltar. Não tem controle no país da gente, é muito fácil adquirir bebida, as festas te levam, você é meio um pária se você não bebe. Fala sobre tudo isso. Exatamente. Sabe? Quantas temporadas? Olha, acho que essa é a 4ª. A 4ª temporada. Aqui em São Paulo, né? Que já viajou. Como se diz em Portugal, é um êxito. Um dia eu levo lá para lá. A dramaturgia é da Michele Ferreira. Da Michele Ferreira. E assim... Direção Bruno Guida. O Bruno Guida. Querido. Que fez também Marília, eu acho, né? Ele dirigiu Fez a Marília Gabriela. Sim, e o Theo Cochrane. Porque a Marília achou que a Marília e o Teodoro viram a nossa peça e falaram, queremos fazer uma peça biográfica também. Né? Hiperrealista também, né? A relação dos dois. Da relação dos dois. E chegou a ter alguma alteração de texto entre uma temporada e outra? Mexe sempre uma coisinha ou outra. Não, mas muito pouco. Mas pouco. Não, mesmo quando começou, esse menino veio na minha casa e falou, eu quero fazer e tal, ele é muito jovem, muito empolgado, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu fiquei olhando para a cara dele e falei, fica à vontade, faça. Vou pegar a Marisa Hort, vou pegar a Lei Rouanet, vou pegar não sei quem, não sei quem. Eu achei graça, falei, fica à vontade, faz o que você quiser. Ele não me conhecia. Não te conhecia, eu nem sabia disso. Mas aí 3 meses depois, ele voltou com tudo. Voltou com uma produtora fantástica, voltou com o pacote completo. Já tinha feito aplicação para a Lei Rouanet, já tinha, tudo seríssimo e tal. E ele, uma daquelas pessoas, sabe, espetaculosas. E aí já voltou, fez, e aí quando já estavam com todo o texto pronto, eu falei, como assim está com o texto pronto? Você está louco? Isso é uma coisa seríssima. Eu falei, foi um momento assim? Eu fiquei puta da vida, entendeu? Porque eu falei, escuta aqui, você tem que me mostrar, alcoolismo não é uma coisa assim, não é teatro, diversão, é um negócio muito sério, eu quero ver esse texto. Aí a Marisa foi fazer para mim, só para mim.
Foi um negócio nervosíssimo. Foi na sua casa? Não, ela fomos que foi no ensaio. Foi no ensaio, tá. entendeu? Entendi. Luz péssima, você sem nada. Sim. Mesmo plano, Não não tem aquele passar. palquinho que te dá um poder. E você quis fazer isso para ver o que se a Bárbara Não, concordava? não é eu que quis, eu não queria. Ela que exigiu. Falou, Eu falei, não, mostra, não vai mostra. dar para fazer esse negócio de qualquer... Vocês vão me mostrar esse texto, senão se eu não aprovasse, não tem nada aqui. Sim. Aí eu cheguei, essa daqui nervosa, eu nervosa. Eu fui com um bloco, assim, para corrigir, para ver o que Isso, anotar. você fazer uma pessoa que está te olhando. Porque tem pedaços em que eu faço ela, tem pedaços que não. Você não fica nervosa, mas eu ficaria bem nervoso Mas com não a ia. Bárbara. ali. Aí fez tal coisa, começou, fez, blá, 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 blá. No final, bom, primeiro nós nos abraçamos, choramos, aquela coisa toda. Aí eu tinha escrito duas coisas. Foi, que eu me lembro até hoje. Duas coisas, que era assim, ela falava de vício, e a gente não pode falar isso, porque isso é pejorativo, degradante. Sim. A gente fala em dependência na literatura do alcoolismo e tal. Aham, E depois ela tinha falado em delírios tremens. Eu falava uma hora assim, aí fiquei vendo bicho na parede, ela falou assim, não faz isso, porque tem gente que vê bicho na parede. A gente usa essa expressão, nossa, tá tão louca que fiquei vendo bicho na parede. Não é uma brincadeira. Não, e depois eu sou o tipo de pessoa que jamais teria delírios tremens, porque quem acaba nesse estágio do alcoolismo é quem é super comportado e tal, e vai para outras etapas do alcoolismo que eu jamais chegaria, porque como eu dei vários escândalos na vida, eu parei muito antes desse negócio de delírios tremens, Sim. entendeu? É o bebe quieto que acaba Aham. no delírios tremens, porque ele acaba em outro estágio. Como ela não faz nada quieta. Isso que eu gostaria de conversar mais com vocês, e a gente não vai ter tempo aqui na TV agora, mas a gente vai ter um tempo que a gente quiser, for possível, no YouTube, que a gente vai continuar logo depois. Vocês podem ir direto para o YouTube, porque essa conversa ainda vai rolar, porque eu preciso saber um pouco mais do livro, um pouco mais da peça. Elas estão ali munidas com todos os textos, e eu convido vocês, então, para assistir mais no YouTube daqui a pouco. Por enquanto, aqui, né? Sucesso para vocês, sempre. A gente fala muito, foi isso. Não, mas eu tenho muita coisa para falar mesmo, por isso que a gente vai lá para o YouTube. Vambora. Teatro Bravos, Bravos, estreia já dia 23. dia 23, curta temporada. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. São 2 sessões do sábado, então são 4 sessões por semana. Ok. Mas voa, porque é a última semaninha de maio e só os 4 fins de semana de junho. Aí Exatamente. acaba, são No poucas sábado, sessões. 17 horas e 21 horas. E 21. Beijo por enquanto, daqui a pouco a gente se vê. Tá bom, valeu. Bom, anotaram na agenda aí do celular, a peça Bárbara está de volta ao Teatro Bravos, a partir então do dia 23 deste mês. Fique com um trechinho do espetáculo e amanhã tem mais Metrópolis às 7h45 da noite. Beijo. Para comédia, a gente precisa de uma dose de insensibilidade para a gente rir do outro. Se eu me coloco no lugar do sujeito, da criatura, da mulher que acabou de se espatifar na minha frente, se machucou, a dor dela também é minha. Se eu imagino que aquilo pode acontecer comigo, eu não consigo rir da derrota da criatura, da fraqueza da criatura, do vexame. Eu não rio, porque o outro é o meu reflexo. Tão inadequado, tão patético, tão frágil como eu. Como nós. Melhor colocando. Como vocês, né? Porque eu sou Bárbara. Sorry. Urso polar é fofo, né? Gente, o pinguim também é fofo, gente. Eu amo bicho, mas eu como bicho. As pessoas são muito contraditórias, né? Eu tive um cachorro chamado Pacheco. Não está mais entre nós. E atenção, pessoal do YouTube, nós estamos aqui de volta conversando sobre o espetáculo Bárbara com a Marisa, com a Bárbara Gance, as duas estão aqui, continuam conversando com a gente. Sim. E eu quero esse meio-fio do espetáculo, que é para não cair no drama e para não fazer uma coisa o tempo inteiro cômica. Alegrinha, que Alegrinha e tal, que não é... Mas, e assim, o foi espetáculo vai sempre naquele meio-fio e sempre se saindo bem. É um truque, né, que a gente tenta. Quer dizer, a Bárbara falou,
para o diretor Bruno Guida, falou, não tira a questão do álcool longe da diversão, porque quando não há problema, Claro. o álcool está sempre sinalizando momentos de festa, de congraçamento, de alegria, de celebração. Se você tira completamente, a pessoa nem se identifica, não sabe que é do ladinho da alegria, tem um buraco muito fundo. Claro. Então tem que estar perto, isso também para a pessoa se identificar, porque você pode não ter problemas com álcool, mas você pode vir a ter. Qualquer um de nós pode vir a ter problema de... Existem alcoolismos adquiridos, que você bebe tanto que você ultrapassa e vira dependente. Claro. E, no entanto, ela não faz proselitismo, tipo, a bebida é horrível, não sei o quê. Quem consegue é respeito com a droga, entender que é uma droga, entender que tem gente que tem dependência. Então foi um pedido meio dela. E eu sou engraçada, ela é engraçada. O Bruno Guida tem muito humor também, Ele é nosso diretor. E também eu Então acho fica que... essa mistura. Não é, Bárbara? É porque não dá para demonizar completamente, 100%, porque senão você perde até a credibilidade, porque as pessoas... Se as pessoas bebem álcool, começam a beber álcool, porque de alguma forma é bom. Não, então essa frase na peça, desculpa, ela fala assim, por que as pessoas se drogam? Não se droguem mais, não beba mais. As pessoas se drogam porque é bom, ninguém fica viciado em vagem sem tempero, ninguém fica dependente De em vagem sem tempero. É uma gargalhada sempre. É, sempre. Porque é errado, talvez Mas você exista. sabe, a grande maioria das pessoas, a gente tem uma percepção talvez errada. A grande maioria das pessoas nunca tomou um porre. A gente acha Sério? que... A grande maioria das pessoas nunca tomou uma multa. Ah, não, eu não tomo acredito. multa todo mês, mas a grande maioria Então, nunca então tomou eu um sou uma porre. minoria. Eu já tomei um porre. Nós somos Vida. minoria, nós somos esquisitos. Pois é, mas somos- bebida é usada há 7, 8 mil anos para comemorar vitórias, sucesso, nascimento, casamento, só coisa boa. É uma parcela pequena das pessoas que tem problemas com a bebida. E é uma parcela, na vida moderna, tem 5 categorias que não podem beber. Gente que vai operar maquinário pesado ou vai dirigir, gente que está tomando remédio de tarja preta, Isso. gente que, como eu, tem problemas com álcool, Com dependência. com dependência, gestantes e, sobretudo, menores de idade, porque não formaram ainda sinapses, não têm a maturidade, etc. Então, a gente tem que respeitar essas regras, tem que estar ciente do que pode e do que não pode. E a sociedade brasileira não está informada. Não está informada quando que a gente tem que começar a conversar com as pessoas sobre isso, que é aos 6 anos de idade, quando a pessoa começa a saber o que é certo e o que é errado. A gente tem que prevenir, tem que taxar bebida destilada, tem que não fazer propaganda, tem que... Uma série de coisas que a gente não faz porque temos uma indústria que tem um poder absurdo. Claro. E tem um lobby absurdo, que a gente nunca considera. Sabe, aqui a gente bebe por muito pouco dinheiro. Você toma uma branquinha na padaria... Nossa, grátis quase. Quase grátis. E o pessoal vai lá, em vez de... Você vê o que tem de obra, o que tem de acidente, o que tem de gente que toma uma bebida para ficar forte, em vez de comer um prato de comida. Pois é, porque o álcool é liberado, você compra em qualquer lugar, e às vezes até para menores de idade. Exatamente. E tem questões agora da anorexia alcoólica. Tem mulheres ricas que não comem mais, só bebem. E bebem gin, porque gin não tem gin caloria. não tem caloria. Tem muito pouca caloria. Pouca caloria. Então, sabe, a gente precisa começar a ter consciência sobre isso. Claro. E esse governo fez agora, voltou a ter, porque o governo Bolsonaro tinha destruído, uma espécie, eu esqueço o nome, eu fui para Brasília outro dia participar do Congresso, mas sabe, eu bebi tanto que perdi a memória. Mas tem o IBGE das drogas, do tabaco, das apostas, que é tudo que gera compulsão e dependência. Eles fizeram de novo ter todas as pesquisas, todo o arquivo, todos os números voltaram a ser uma coisa do governo, como o IBGE tem. Auferidos. Auferidos, exatamente. E isso é muito importante. Por exemplo, o negócio das apostas, que começou, sei lá, em qual governo, há um pouco tempo atrás,
tem que estar na mão do governo e tem que ser legalizado para a gente poder controlar. Claro. Porque senão fica do crime organizado, com sede lá nas Caimã, não sei aonde, e o pessoal vai apostar, e a criançada vai apostar. Claro. Porque é digital, então, sabe, por isso que tem que regulamentar essas Com coisas. certeza. Marisa, para fazer a Bárbara, como é que foi você e o Bruno E a Michele? Guida, que é o E a diretor, para chegar assim... Você não queria fazer uma imitação da Bárbara, Não, né? nunca me foi pedido. Mas o texto pedia algumas coisas. Como é que foi? Não, pra porque construir? a ideia era fazer uma peça que fosse uma obra independente. Gente que não conhece Bárbara Gância ou que não lê o livro, assiste a peça e recebe a mensagem inteira. Que não seja, eu preciso ler o livro, né? E a gente foi escrevendo durante a pandemia, pelo computador. A Michele Ferreira se prestou a isso, era muito legal. Ela propunha um livro, mandava para mim, eu fazia a cópia, daí eu lia para eles no computador, a coisa mais engraçada, na tela. Aí a Michele, gostei, o Bruno, não gostei. Aí a gente foi montando. Tem pedaços, monólogo é o meu primeiro monólogo, nunca tinha feito outro. É difícil mesmo, não é papo furado, porque tem uma questão de ritmo. Se você for muito rápido, ninguém acompanha. Se for muito lento, é insuportável. E tem que ter texturas diferentes. Então, corta pedaços do livro com pedaços meus, da minha vida. Eu conto o meu primeiro fogo. Aí corta para uma infância. O seu próprio de Marisa? Sim. É, muito interessante. Que legal. E eu nem sabia, eu entendi no livro dela, eu me achava criativíssima, que eu bebi um primeiro fogo com 12 anos de idade, num carnaval, de nariz tapado, eu e minhas primas antes do carnaval, vai, odiando o gosto. Tem nome, chama binge drinking. Isso. Binge drinking, que são geralmente adolescentes do sexo feminino, que ingerem a maior quantidade possível de álcool em menor tempo. E eu achando que tinha descoberto a América. Eu tava só Tem até enchendo nome a em inglês. estatística. Binge drinking. Então tem muitas texturas, muitos momentos diferentes. Começa com stand-up, começa conversando com o público, vamos rir. Uma mulher que se acha que está bebendo, que está bem legal. Eu uso um pouco The Best, aquela música do Lune, porque o meu nome é Bárbara, eu sou super legal. A gente brinca de Bárbara, de eu sou Bárbara, ao mesmo tempo Bárbara de viking, de barbaridade. Porque o nome da peça não é A Saideira, não tem... É um livro Bárbara inspirado na... Mas Bárbara... É Bárbara o adjetivo. Com acento, aliás. É o Bárbara o adjetivo, é isso? Sim, né? e não é o meu nome. Não é o meu seu nome nome, é sem acento. Sem acento. É. Italiana, Bárbara. Não Bárbara. precisa é tudo, é para paroxítono. E você se reconheceu ou teve problema de se reconhecer? Na peça? Na peça, vendo? Mas tem horas que eu tenho que... Eu já vi a peça, sei lá, 80 vezes. E tem horas que eu levanto e saio, porque é too much pra mim, é demais, entendeu? E, Mas você diz, me eu faz, sou tem assim dias que mesmo. eu choro. Tem muitas vezes que eu choro. Mas tem essa coisa assim, eu sou... Não que a Marisa estivesse fazendo uma imitação sua, mas assim... Não, mas é eu óbvio que eu sou me reconheço assim. porque os fatos ocorreram de verdade. Então, tem coisas ali que ocorreram na minha vida factualmente e eu lembro como que ocorreu. As pessoas veem como se fosse teatro. Eu tenho a memória de aquilo visualmente ocorrendo na minha vida. Claro. Então, é bem diferente e você vê as grandes cagadas que você fez na tua vida tiveram consequências, tipo perder a visão do olho, a tua primeira sessão de AA, ou não sei o quê, você partir a cabeça e acordar numa poça de sangue na sua casa, você ligar para o seu porteiro perguntando se o carro está aí, são coisas pesadas pra caramba. E são coisas que são contadas no livro que não são uma brincadeira. Eu conto muita piada no livro para intercalar, para a pessoa que tem o problema não parar de ler. Claro. Então tem muita Senão fica piada, pesado muita demais coisa, e a pessoa mas são desiste. coisas muito pesadas. Até hoje, eu parei de beber há 18 anos. 18 anos que eu parei completamente. E até hoje são muito pesadas. A minha irmã e o meu irmão não conseguiram ver a peça até uma... Eles não conseguiam ler o livro. Muito Meus tempo pais eles demoraram Porque é pra muito- isso. Meus pais não estão mais vivos, por isso que eu escrevi o livro. Mas é muito difícil, até hoje. Até hoje. Eu tenho amigos que choraram do começo ao fim, porque lembram como que aconteceram as coisas. E tudo que aconteceu de muito grave está na peça.
Eu me lembro de uma entrevista da Rita Lee, acho que foi para o Bial querendo entrar no assunto drogas com a Rita Lee, né? E aí ele disse, aí falando sobre coisas legais da Rita Lee, ele disse, bom, mas eu vou ter que entrar, é impossível falar com você sem falar na questão das drogas. E ela disse, que tipo de droga? Você vai falar sobre o álcool? Vai falar sobre açúcar? Cigarro? Vai falar cigarro? Você viu essa? Desmontou, Bial, não tem nada a ver com isso, mas desmontaria qualquer apresentador, porque... A gente não leva isso a sério. Mas não você leva sabe, isso a sério. Eu gostaria de me São dar as piores. modestamente o crédito de o seguinte, eu paguei muito caro por ter escrito esse livro, porque eu perdi todos os merchans, tudo que eu tinha, eu dava palestra, mediava e tal, eu perdi tudo. Porque o Brasil é um país extremamente hipócrita, que ninguém sai do armário nessas questões, porque justamente você vai perder o contrato do baile debutante da Globo, você vai perder uma série de coisas. E eu estava no Saia Justa quando eu falei que eu era alcoólatra, que eu tinha tido problemas. Eu já tinha parado muito tempo quando eu fiz o Saia Justa. Mas quando eu falei isso, e eu falei que no Brasil as pessoas realmente não falam. Você vê que tem muita gente que tem problemas e fala, não, misturei bebida com pílulas, com coisa e tal. As pessoas não falam. Nos Estados Unidos o cara fala, faz uma fundação, dá dinheiro tal. Aqui ninguém fala. Ela me fez ver isso quando nos Estados Unidos, aqui alguém tem uma doença, ela se esconde. Nos Estados Unidos a pessoa vai a público, fala, faz uma fundação, chama quem tem. Isso é muito bacana. É muito diferente. Diferença. Eu lembro que só quem foi saído do armário, tipo Fabinho Assunção, Felipe Camargo, a própria Rita Lee, o Casagrande, fizeram um livro dele, falaram tal, mas ele não falava. Depois que eu falei no livro e falei em público, o Casagrande começou a falar, o João Gordo começou a falar, a Rita Lee começou a falar. Essas pessoas que tinham sido... O Fábio Assunção não queria falar, eu falei no livro sobre ele, a Malu Mader chamou ele a atenção e ele começou a falar. Foi a melhor coisa para a gente e para a vida dele, para a vida do Fábio. Me emociona isso. E olha, tanto, ele gente. é uma das pessoas mais talentosas, mais bacanas. Mais bonito. Mas ele é uma pessoa de um valor e de uma sensibilidade. E ele é tão talentoso, tão inteligente, tão bacana. E ele foi pego nessa situação, que é uma coisa que todo mundo julgando ele pelo caráter, em vez de julgar, sabe, o talento dele. Ele virou isso, sem ele ser isso. E quando ele começou a falar, ele fez aquela peça Wine and Roses, lá, Days of Wine and Roses, e ele começou a mudar a imagem dele, e eu acho que é muito benéfico para todos nós que falamos. A própria Rita Lee começou a falar desse aspecto da vida dela. Exato. Então, eu acho que isso, o meu livro tem mérito. Esse baita esse mérito. Desculpa eu falar eu mesma, eu não deveria falar. Mas é verdade. Mas para nós começarmos a falar desse Claro. assunto. Deixa eu falar, porque, assim, é uma questão que está hoje também no Brasil, pelo menos como tentativa, desse remake da novela Vale Tudo, que está no ar, apesar das polêmicas, etc. e tal, que tem a clássica personagem da Heleninha Reutemann, que é alcoolista também. E vocês têm visto a novela? Não, para falar a verdade, não. Já vi. Mas a Globo é muito responsável. Todas as vezes que a Globo fala de alguma coisa, ou de autismo, ou de alcoolismo, eles fazem uma baita pesquisa já no primeiro... Merchandising social. Merchandising social. Merchandising social. Não sabia. Mas a primeira novela com a Renata Sorrah já era muito bem feita. Sim. As pessoas ficaram muito impactadas porque achavam que aquilo era um caso único, que era talvez só os ricos bebiam daquele jeito, mas é uma doença muito democrática. Não, e a Bárbara também me trouxe uma outra questão, que a gente pensa que o alcoolista, o alcoólatra, é o que não tem produtividade mais nenhuma, é o que está na rua, que a família largou, é o bêbado de rua. E existe muita gente com problemas gravíssimos de álcool que está produtivo ainda. Chama-se alcoolismo funcional. E vai levando, e a coisa vai seguindo. Você fez pesquisa para fazer o personagem ou não? Foi pela sua intuição?
Não, porque tem gente que pensa assim, ela deve ter ido em grupo de AA, Não, os ou deve amigos ter já feito foi- alguma Olha, coisa. só de amigos e família já foi suficiente. Eu tenho muitos exemplos. Assim, todo mundo tem. É. Eu mesmo bebo. E já bebi demais. E já tive porre. Tô te falando que eu bebi com o nariz fechado com 12 anos. Foi bom até, graças a Deus, que eu não gostei, porque eu vomitei, eu passei mal, graças a mas Deus. isso aí é muito... Que eu tenho essa característica. Eu fui beber de novo com 19, tamanho trauma, porque o meu joelho saiu do lugar. Eu não lembrava nada do dia seguinte. Meu Deus, é tudo muito traumático aí. Não, você vê, a primeira vez que eu bebi, e eu ponho isso no livro para dizer, eu gostei da bebida. Eu bebi a primeira vez que a minha mãe se lembra, eu experimentei uns copos de bebida aos 3 anos. 3. E eu gostei. Eu experimentei, mas isso não quer dizer que eu comecei a beber aos 3 anos. Mas aos eu 3 bebi anos a primeira você vez. experimentou. Eu experimentei aquelas- e adorei. São aquelas crianças que falam assim, os melhores bombons são aqueles que têm bebida dentro, É. né? É, claro. Não são, a gente não acha. Quando a gente ganha, cara, tem bebida. Não, tem eu criança gostei. que é o Gosta. que gosta mais. Então isso eu Tem uma escrevi. coisa genética, Aí aquele dizem, Marco né? Feliciano, sabe esse deputado, Sei. pastor. Pastor. Pastor de ovelha. Coitado das ovelhas. Coitado das ovelhas. Bom, ele pôs um tweet lá dizendo, essa mulher começou a beber aos 3 anos de idade. Eu falei, o senhor é um cafajeste, um canalha, porque eu não comecei e eu ajudo muita gente, o senhor deveria ter vergonha. Aí ele ficou mais mansinho, sabe? Aham. Mas é um absurdo, eu escrevo lá isso para dizer, e eu não comecei a beber com 3 anos de idade. Eu experimentei para dizer que quem começa a beber, muitas vezes tem esse mito que é porque a pessoa está triste, ou porque a pessoa é deprimida, ou porque a pessoa tem problemas. Não, eu comecei a beber porque era bom, porque eu gostava do efeito que me dava, porque eu era tímida. E aquilo por incrível que pareça, e aquilo me deixava confiante. Sim. Eu gostava porque eu não sabia dançar direito, até hoje não sei, e aquilo me soltava, eu saía na pista de dança ali, rock and roll, Deep Purple, sabe? Aham. Aquilo Você não me sente dava- falta nenhuma hoje? Você pode conviver com uma pessoa que bebe, que tudo ok. Absolutamente ok, só que não me beba de cair no chão, porque isso me enche Não. o saco. Claro. Ninguém Entendeu? aguenta, né? Ninguém Bêbado aguenta. é um ser. Bêbado é um negócio. Mas ela mudou, agora ela tem outro prazer, rir da cara das pessoas que Rir da bebem. cara das pessoas. Ela fica na festa assim. Olha, fulano, ela fica Como você está rindo. ridículo hoje. Ela ri, porque ela vê o álcool funcionando nas pessoas. Não, e eu não tenho saudades da pessoa que eu era, porque eu realmente... Você já me viu bêbada e você sabe como é que eu era, sabe? Era um negócio meio contundente. Eu consegui uma vez cair em cima de uma escultura do Tunga. E qualquer Uma escultura escultura do do Tunga, Tunga? no mínimo 2,5 toneladas. E quebrar a escultura inteira. Não acredito. Caríssimo. Muito Caríssimo. caro. É pedra. Não, Você não teve que pagar. Eu Teve não que pagar? sei, mas não conseguia sair, tiveram que me tirar lá de dentro. Na casa da Constança Pascolato, imagina. A gente minha vai ter prima que ainda. encerrar. Marisa, você trouxe o texto da peça aí. Trouxe. A gente pra legal. ver que são 2 produtos diferentes, os 2 muito bons. Aham. A gente tem o livro, mostra o livro, que Nosso esse livro é tudo de livro bom. tá aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Foto do Eu tenho Bob qual Wolfenson, câmera olha aqui que eu mostro aqui, ó, a capa do livro. Essa é a segunda edição? Não, imagina, deve ser a 15ª. 15ª edição, mas Isso agora aqui já por uma vendeu. editora na diferente. editora Matrix é a primeira. Editora Matrix, está aqui de saideira. E tem acrescido um capítulo que menciona a nossa peça. Menciona a peça. foto, e você tem está tudo. com o texto da peça na mão, é isso? Olha que bonitinho. Gente, tá vendo? É magricelinho, vocês não vão morrer de tédio. Não, não vamos mesmo. E você quer ler um trechinho legal Não, tem aí um pra pedaço gente, pra muito- encerrar? Ai. Um pedaço curto? Tudo eu gosto muito, gente. Tudo eu gosto Quando muito. você for ensaiar de novo, você vai ter que reler tudo, porque você sabe o texto. Até eu sei o texto. Você já sabe o texto de cor? Sei, ela sabe vários pedaços. Se eu vou Primeira ver, vez que ela chama uma amiga, né, a Tânia, porque também tem a gente condensou muitos personagens que estão no livro em apenas um. Várias amigas, namoradas de uma só, vários amigos num só. São muitos, graças a Deus, anjos que passaram na vida dela. Mas ela falava, você deveria acender uma vela para o seu anjo da guarda. Eu não trabalho com velas, eu tenho medo de botar fogo na casa. Isso é um fato. Você podia ter morrido. Não me obrigue a ir no seu enterro e velar seu corpo num caixão lacrado.
Um dia chegou uma amiga dela e falou assim, sou eu aquela do caixão lacrado. A Francesca, a minha amiga Francesca, ela falava legal. para minha mãe, ela vai, porque a Francesca é italiana, dramática, ela falava, ela vai ser caixão lacrado, porque ela vai ser mutilada em alguma... Que horror, que horror. Acabou? É isso? Oi? Acabou. Ah, eu fico Então. com vergonha de ficar lendo aqui. Ah, porque não, um trechinho tá para encerrar mesmo. Oi? Um trechinho para encerrar. Ah, é por isso aqui. Quando a minha mãe partiu, eu já não vivia mais no meio-fio do perigo iminente. Havia tempo, eu estava sóbria, estável na minha profissão, acompanhada de uma mulher a quem ela adorava. Minha mãe descansou em paz. Coisa que eu aposto, um bolo de limão, que ela adora, ela nunca imaginou que isso fosse acontecer. E seja onde ela estiver, eu espero que ela sinta algum orgulho de mim. Esse pedaço. Eita, que legal isso. Ai, Uau, uau, esse uau. povo chora. Esse eu saio porque eu não aguento. Com certeza. E é bonito. E sente, sim, orgulho. Sente, eu sei que sim. Sentimos orgulho. Muito obrigada. Bárbara, Obrigada, vou chorar. Você percebeu Obrigado. que ela tinha duas dependências, tá? A segunda ela ainda mantém um pouco. Dirigir em alta velocidade. ai meu Deus. Eu vim pra cá, gente, vocês não têm ideia. Vim eu e um cara, um taxista, a gente veio pá, Você gostou? a 1000 por hora. Daí chegou uma hora que ele emparelhou comigo, eu falei, eu abri a janela e falei, você dirige super bem. Ele falou, você também. Acredita? E agora, ela faz 18 anos que ela não bebe, mas você tá tirando a carta sóbria agora, amor. Não, a minha carta foi cassada, eu acho. Tá em julgamento, gente, não vamos nem conversar sobre isso. Bárbara Teatro Bravos, que é o nome da rua, preciso que perdi aqui. Na Coropé. Coropés, 82. É Pedroso de Moraes, você vira ali na Coropé pra entrar. Chama exato. Maria Mole aquele prédio. Maria Mole. Maria Mole é porque é da cor de uma Maria Mole. Eu Deus acho do que chama céu. carambola, porque tem uma carambolona roxa bonita. No Instituto Tomiotaki, né? É mais fácil dizer que é no Instituto Tomiotaki, tá certo, né? É isso. Sexta, sábado, domingo, sexta, 9 da noite, Sábado, duas sessões. 17h30 e 21 5h30 horas. e 9 horas da noite. E domingo, 18 horas. 6 horas da tarde. 6 horas da tarde. O livro está nas boas livrarias. Em Vamos qualquer organizar lugar, dessa na vez de Magazine sempre Luiza, no... Vamos organizar dessa vez, sempre ter. Às vezes tem, às vezes não tem na porta Ah, sim. do teatro. do Alguns teatro. exemplares para vender. Com Sim, certeza. sim, lá naquela livraria do teatro. Vamos pode ter. falar com a editora. Meninas, obrigado. Vocês. É Obrigada bom, a o você. espetáculo Muito recomeça, nova temporada, dia 23. Dia Você está 23 de junho. convidadíssimo, claro. Estarei. Você vai estar? Óbvio, se você quiser vir, eu estarei lá puxando o tapete vermelho. Vou assistir Aliás, do vocês seu lado. todos, por favor. Então. Obrigado. Obrigado. Beijo para vocês. Beijo! Beijo para vocês, obrigado. Até a próxima. Informação, entretenimento e cultura. Você está no lugar certo. Metrópolis Programa. Segue a gente para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu estou te esperando.